chamo o vereador Gabriel Belém para ocupar a tribuna. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores presentes. Eu quero iniciar a minha fala, primeiro fazendo uma provocação aqui aos vereadores presentes, sobre o quanto é desejável esse momento do tema livre. A gente tem aqui presente 6 vereadores, além da mesa, 6 vereadores, 9 além de mim. No momento, na TV Câmara pelo YouTube, a gente tem menos de 20 pessoas assistindo. Eu não sei qual é a média de audiência na TV, mas eu imagino que não seja muito elevada. Esse trecho da sessão é o mais longo. O tema livre leva mais de 2 horas, se você considera todas as falas dos vereadores. E, teoricamente, ele é para prestar contas para a população, mas a população aparentemente não está acompanhando. Nem sequer os vereadores dessa casa acompanham o tema livre dos pares. Então, talvez seja o momento da gente repensar e fazer como é na Alesp, por exemplo, na Assembleia Legislativa, de você dividir o tema livre para uma outra sessão. Lá na Alesp você tem a sessão na qual são discutidos os projetos e você tem um pequeno expediente, como eles chamam, na qual é apresentado o tema livre, você pode se manifestar. Assim você não torna a sessão tão longa, tão cansativa para a população e para os vereadores, ao mesmo tempo que você consegue aproveitar melhor esse momento, porque falar aqui para uma plateia vazia, para uma transmissão que mal tem pessoas assistindo, é bastante desestimulante. De uma forma ou outra, enquanto essa mudança não é feita, estamos aqui e seguimos apresentando um pouco do trabalho que a gente desempenhou ao longo da semana. A gente utilizava, o Gabinete da Renovação utilizava esse espaço para fazer o resumo das atuações, das atividades do mandato. Mas, como eu já percebi, não é possível resumir tão bem nesse período que a gente tem. Então, a gente vai passar a fazer as gravações do resumo da semana, vai continuar disponibilizando na internet, mas aqui a gente vai fazer falas mais pontuais e importantes do mandato, sobre a sessão, fazendo observações. Eu queria muito falar com o vereador Paulinho dos Condutores, ele não está presente. Numa das falas dele aqui hoje, ele questionou se eu tinha algum problema pessoal com ele, e eu quero dizer que eu não tenho nenhum problema com você, Paulinho, seja onde você estiver. Muito pelo contrário, inclusive admiro o trabalho que você desenvolvia com os movimentos sindicais, com os movimentos sociais. O problema, Paulinho, não tem a ver com a autoria do projeto, o problema tem a ver com o mérito do projeto. É curioso que sempre que vem algum projeto de homenagem, sempre que vem algum projeto de criação de dia comemorativo, é de autoria do Paulinho. A gente precisa repensar um pouco esses projetos, pensar um pouco mais na eficiência dessa casa, porque esse é um compromisso que a gente assumiu antes de ser eleito. Eu já falava muito antes de estar aqui nessa Câmara o quanto é excessivo o número de sessões de homenagem, o quanto é excessivo os projetos para mudar nome de rua, o quanto é excessivo os projetos para criar dias comemorativos. Não que eles não sejam interessantes, eles têm sim seu mérito, secretários, ele tem sim seu mérito, vereador Daniel. Mas, diante de tantos problemas que Jacareí enfrenta, com educação, com saúde, com segurança pública, é realmente o tema mais importante, é a nossa prioridade, ficar criando dias comemorativos e sessões de homenagem. Muito se falou aqui que essas homenagens não têm custos adicionais, mas isso é uma falácia, é impossível que não haja custos adicionais. Vejam bem, os vereadores eles recebem para trabalhar, a gente recebe um salário bruto de cerca de R$10.000. Sempre que a gente está utilizando o nosso tempo dedicado ao trabalho para qualquer outra coisa que não seja produzir para Jacareí, a gente está tendo um custo para os cofres públicos. A gente tem uma empresa terceirizada aqui que faz a gestão da TV Câmara. Sempre que essa empresa está dedicada a cobrir sessões de homenagem e não fazer um trabalho público de prestação de contas, que uma TV pública tem que fazer de prestação de informações para a população, está se gastando dinheiro à toa, está se gastando dinheiro. A gente tem aqui um cerimonial, a gente tem aqui as copeiras, a gente tem aqui o jurídico, a gente tem aqui a Secretaria Legislativa. Sempre que esses profissionais estão dedicados a acompanhar uma sessão de homenagem e não a desenvolver o trabalho regular que eles têm que desenvolver, está sendo gasto dinheiro à toa. Vocês, mais uma vez, muitos de vocês se apresentam como liberais, né? A gente tem aqui 3 parlamentares do Partido Liberal.
E ainda assim, vocês não percebem a incongruência de apontar que alguma coisa não tem custo. Não existe almoço grátis, gente. Eu já disse isso antes. É muito importante que a gente tome mais cuidado com os gastos públicos, ainda que não exista uma dotação adicional, ainda que não exista um gasto que vai ser somado lá no orçamento público para isso, é um dinheiro que está sendo gasto à toa. E a gente não pode permitir isso, a gente tem que ter cuidado com o gasto público. Então, mais uma vez, eu apelo para os vereadores, vamos discutir temas importantes para a nossa população, vamos debater como a gente fez hoje no projeto, no veto que o prefeito Isaías mandou sobre o programa de compliance, uma discussão de alto nível, uma discussão em que ambas as partes conseguiram se complementar, conseguiram qualificar o debate para que a gente consiga criar mais para o Jacareí. Não é um disparate, mais uma vez, não tenho nada contra o vereador Paulinho, acho que o vereador Paulinho faz um trabalho muito importante, já foi presidente dessa casa, mas é muito importante, muito importante, que essa casa comece a produzir mais para o nosso povo, porque senão, em pouco tempo, essa casa não vai ter mais relevância, essa casa não vai ter mais credibilidade, porque essa credibilidade ela só existe quando a gente responde os anseios da população. E só para arrematar esse tema, eu imagino que todos os vereadores aqui acompanhem as redes sociais, todos os vereadores acompanhem os jornais locais. Eu peço para que vocês olhem as postagens sobre essas criações de homenagem. Quantos comentários negativos, quantas críticas a esse tipo de projeto aqui. Hoje, quando jornais como o Nossa Jacareí publicarem sobre a criação desse dia do sertanejo, eu peço para que os senhores olhem os comentários e me digam o que vocês observam. Se tem mais críticas, se tem mais insatisfação, se o povo está gostando desse tipo de trabalho. Não sou eu que estou pedindo, eu sei que eu sou da oposição, eu sei que vocês têm que me contrariar por ordem do chefe, mas ouçam a população, porque a população é o principal chefe de vocês. É a verdade, Valmir, o senhor sabe bem disso. Pode falar, Valmir, eu concedo a parte ao senhor. O seu chefe é a população, Valmir. A população é seu chefe, Valmir. A população que paga seu salário, a população que te elege, a população que é seu chefe. E sempre que você protege os céus, em vez de atender os anseios da população, você está ignorando o que o seu chefe manda para fazer o que o Celso manda. Valmir, com todo respeito, eu até poderia responder ao senhor que existe uma prerrogativa do prefeito, de acordo com o artigo 84, inciso 4º da Constituição, que dá ele poder regulamentar para complementar projetos, mas eu acho que é perder tempo, porque o senhor, mais uma vez, apesar de toda a relevância que o senhor tem, de toda a importância, de todos os mandatos que o senhor desenvolve, o senhor, desde que é vereador aqui, o senhor só propõe questões assistencialistas, o senhor não trava um debate estrutural. E eu acho que esse debate estrutural que é importante. A gente precisa dar próximos passos. A população não pode ficar se socorrendo dos vereadores para conseguir cesta básica, a população não pode ficar se socorrendo dos vereadores para tapar buraco, a população não pode ficar se socorrendo dos vereadores para tirar árvore caída. Isso é serviço público básico. A prefeitura tem que dar isso para a população. Os vereadores eles têm que pensar os próximos passos, os vereadores têm que desenvolver o debate público para que a gente consiga superar esses problemas. E apesar de todo o mérito que o senhor tem, seu vereador Valmir, mais uma vez, repito, o senhor tem muitos méritos, o senhor é o vereador mais votado da história de Jacareí, o senhor não trava esse debate. Isso é uma pena, Valmir, que é muito importante, o senhor ouve a população, o senhor está em contato com a população, comece a trazer esses anseios da população para a gente resolver esses problemas. Vamos parar de fazer um debate de nível tão baixo nessa casa, vamos elevar o nível do debate aqui na Câmara dos Vereadores. É muito importante, é isso que a população pede, Valmir. Para além disso, indo para o próximo tópico, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o relatório de atividades. Eu não vou entrar aqui em minúcias desse relatório, que foi produzido pela Controladoria do município, porque amanhã a gente vai ter uma audiência do orçamento, que vai ser a oportunidade perfeita para a gente falar sobre isso. Mas eu queria dizer que o ex-prefeito, o prefeito anterior, Isaías Santana, incorreu em várias irregularidades aqui que estão tipificadas, que estão apontadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Em 2017, essa casa aqui reprovou as contas do prefeito Hamilton Mota, porque ele não conseguiu aplicar os 25% que são destinados à educação do orçamento do município. A Câmara não só reprovou as contas dele, como remeteu essas contas ao Tribunal de Contas, ao Tribunal Eleitoral, para que ele fosse investigado, para que possivelmente perdesse os direitos políticos.
o Isaías aplicou menos do que o Hamilton. O Isaías aplicou 22% do orçamento na educação até o fim do ano passado. Repito, menos do que o Hamilton. E essa casa não fez nada a respeito. Essa casa não pode ser a claque mais cara de Jacareí. Essa casa não pode se comportar dessa forma. Essa casa tem que ter comprometimento com o povo. O chefe dos vereadores é o povo. Não pode ser o prefeito. A gente não pode fechar os olhos e defender tudo que o prefeito faz só porque é da base, só porque tem cargo, só porque tem interesse. Não é assim que o povo espera da gente, não é isso que o povo quer dos vereadores. A gente precisa ter compromisso com o povo, a gente precisa ter isenção e a gente precisa ter autonomia. Eu não sou vereador de ninguém, eu sou vereador do povo. Se fosse o Hamilton o prefeito, eu apoiei o Hamilton durante as eleições, eu estaria fazendo essas mesmas críticas, porque é isso que o povo espera da gente. E é isso que eu espero de vocês, vereadores. Por favor, comecem a conduzir críticas mais duras aos céus. Eu fiquei sabendo esses dias que os vereadores foram proibidos de fazer vídeos criticando alguns partidos, né? Não todos. Alguns partidos foram proibidos de fazer vídeos criticando a administração. E tem que engolir a seco isso. Isso é absurdo, isso não pode acontecer. Isso tem que ter, mais uma vez, os vereadores têm que ter autonomia para lutar pelo povo. Passando ao próximo tópico, ontem a gente teve aqui uma audiência, prestação de contas da saúde, foi uma audiência bem interessante, queria mais uma vez parabenizar a doutora Márcia, já virou inclusive uma rotina aqui eu utilizar o tema livre para parabenizar a Secretaria de Saúde. Eu não escondo de ninguém as críticas que eu faço à saúde de Jacareí. A gente tem muitos problemas com o pronto atendimento, a gente tem muitos problemas com a Santa Casa, a gente tem muitos problemas com o fornecimento de medicamentos, com o RAPS. Mas todos esses problemas são problemas estruturais, que são maiores, inclusive, que o município de Jacareí, que vêm de questões estaduais, que vêm de questões federais, da União. E, apesar de todas essas questões, a Secretaria de Saúde tem desenvolvido um trabalho muito sério, trouxe todo o corpo diretivo aqui ontem, apresentou os problemas, admitiu as falhas, admitiu as dificuldades e se propôs a melhorar. Eu falei ontem por mais de 52 minutos, apesar do Valmir ter ficado bravo, não queria que eu falasse tanto. Eu achei que é importante, porque, não sei se vocês lembram, mas a Câmara é o principal órgão de controle externo aqui do nosso município. É a Câmara responsável por controlar a Prefeitura. Sempre que a Câmara deixa de fazer esse controle, deixa de fazer um debate propositivo, deixa de trabalhar para defender a população, a Prefeitura tem uma porta aberta para cometer irregularidades. Isso não pode acontecer. Então, mais uma vez, parabéns à doutora Márcia, a toda a Secretaria de Saúde, que está fazendo um trabalho muito bom aqui por Jacareí, ainda inicial, mas que tenho certeza que vai se mostrar muito valoroso aí. Muito obrigado. Próximo vereador, Hernani Barreto, Republicanos. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara. Quero cumprimentar aqui os funcionários da casa, toda a assessoria. É um prazer subir nessa tribuna mais uma vez para poder apresentar um pouquinho do meu trabalho durante esta semana. Inicialmente, já vou pedir para que coloque os meus contatos. Eu busco, através desse terceiro mandato, sempre fazer um trabalho propositivo, proativo, porque a gente sabe que a cidade tem problemas. Mas não adianta só a gente apontar os problemas, a gente também tem que buscar